Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 14 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. STF suspende habeas corpus e 4 condenados pela tragédia na Boate Kiss podem ser presos. Em seguida, os detalhes da decisão da Justiça. Susto na pista de pouso. Imagem mostra avião derrapando no interior do estado. Saiba o que aconteceu com os passageiros. Força da natureza. Olha como ficaram as árvores depois de um tornado atingir o noroeste gaúcho. Já já a explicação para o fenômeno. Alerta! Novo caso da Ômicron no Rio Grande do Sul. Veja onde foi confirmada contaminação pela variante. O que não se pode desdenhar dessa variante, todo cuidado é pouco. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E a gente começa a Segunda Edição de hoje falando sobre a decisão da Justiça que permite a prisão imediata dos 4 condenados no caso da tragédia da Boate Kiss. A gente vai conversar ao vivo com a Luciane Coman, que tem as informações, acompanhou há pouco uma coletiva de imprensa do Ministério Público e fala de lá agora, ao vivo, as informações. Lu, boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, a pergunta que não quer calar. Então, afinal, quando os réus serão presos? Bom, ainda não se tem essa data precisamente, né? Porque primeiro a vara responsável no judiciário precisa ser comunicada, expedir os mandados de prisão e aí, então, ser realizada efetivamente essa prisão de cada um dos 4 réus. Mais cedo, o STF, como você bem disse, Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, ele acatou o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul e determinou o cumprimento imediato das penas dos 4 réus, lembrando que são os 2 sócios da boate, o Elissandro Spor e o Mauro Hoffman, e também os ex-integrantes da banda Gurizada Fandangueira, o Marcelo de Jesus dos Santos e o Luciano Bonilha. As penas variam entre 22 anos e 6 meses de prisão a 18 anos, dependendo dos réus. Na última sexta-feira, relembrando, né, depois de 10 dias de júri, após a divulgação da sentença pelo juiz Orlando Facini Neto, os 4 réus acabaram, então, em liberdade, porque foi expedido um habeas corpus preventivo pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, em favor do Elissandro Spor, né? Foi um pedido da defesa dele. Sim. E aí o juiz Orlando Facini Neto acabou entendendo que esse benefício poderia ser estendido a todos os réus e, então, eles acabaram em liberdade. Aí a gente foi atrás da nossa produção das defesas dos réus. A defesa do Elissandro Spor espera que a suspensão da liminar seja revertida. A defesa de Mauro Hoffman disse que ainda não foi intimada. O advogado do Luciano Bonilha informou que vai recorrer e a defesa do Marcelo de Jesus dos Santos não se manifestou. E como você disse, Chamalha, há pouco, ocorreu aqui uma entrevista coletiva do Ministério Público e o procurador de Justiça falou que essa decisão reforça a soberania do Tribunal de Júri. Vamos ouvir. Só há razão de um julgamento ser popular para que haja as decisões sejam efetivamente cumpridas. E mais do que isso, recente alteração do Código de Processo Penal permite e autoriza que, quando a pena seja mais de 15 anos, o cumprimento imediato da pena. Vocês viram aí a manifestação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Dornelles. A Luciane Coman, logo mais, no SBT Brasil, traz novas informações, ao vivo também, lá da sede do Ministério Público, mas foi como ela disse bem, o mérito do habeas corpus preventivo ainda vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça gaúcho. Por enquanto, prevalece a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, essa reviravolta pode ser de algumas horas. Amanhã de manhã pode-se ter um outro entendimento e é isso que as defesas dos 4 agora condenados estão aí buscando fazer, a ponto de que eles não sejam presos nesse momento. Mas acima de 15 anos, como disse o Dr. Dornelles, o cumprimento da sentença ele deve ser imediato. É a queda de braço, reviravolta
Recurso daqui, recurso dali. É o caso Kiss, que ainda não terminou. A gente volta agora para situações da Omicron aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre confirmou hoje um terceiro caso dessa variante que foi descoberta lá no continente africano. Vamos agora até a redação conversar com a Gabi Lerina, porque, Gabi, todos os 3 casos registrados aqui na capital têm relação entre si. Explica pra gente. Boa noite, Gabi. Oi, Chamali. Boa noite para ti a todos que estão nos acompanhando. Tem relação, sim. É uma família, Chamali. É pai, mãe e filha. A filha chegou do exterior, veio mais precisamente dos Estados Unidos. E agora, então, os 3 estão confirmados com Covid-19, com a nova variante, a Omicron. Importante ressaltar, de acordo com as informações da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, os 3 apresentam sintomas leves, estão cumprindo isolamento domiciliar e pai e mãe já completaram as 2 doses das vacinas contra a Covid-19. Mas não são só essas 3 pessoas, não. Há também outros monitoramentos de suspeitas para Omicron. Por exemplo, há 5 casos positivos de Covid-19 em investigação de genotipagem para a variante Omicron, dos quais 3 são próximos a esse primeiro infectado, ou seja, 3 pessoas que tiveram contato com essa mulher que desembarcou dos Estados Unidos para visitar a família aqui em Porto Alegre. Além disso, também há 3 surtos em investigação na capital, mas a Secretaria de Saúde não pode fazer uma relação ainda com a variante Omicron. Sendo assim, o Rio Grande do Sul tem agora 4 casos positivos para a Covid-19 com a nova variante. Além dessa da capital, há também desses 3 casos aqui na capital, há também aquele primeiro caso que foi registrado de uma mulher que veio do exterior e é lá de Santa Cruz do Sul. Então, toda a atenção neste momento, a gente não está aqui para causar pânico, claro, né, Chamali? Claro, mas lembrando que tem sim a preocupação, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, especialmente sobre essa variante, porque ela está se alastrando de uma forma nunca antes vista. Chamali. Tá certo, Gabi, obrigado pelas informações. Não dá para desdenhar, como eu disse, gente. Não é alarde, mas é uma precaução muito, muito importante. A gente fala agora de um combate ao desvio do nosso dinheiro. Uma operação policial investiga o desvio de recursos em contratos de uma prestadora de serviços com a FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 10 milhões de reais. Em 10 meses de investigação, a Polícia Federal identificou uma série de irregularidades nos contratos da instituição que presta serviços à Prefeitura de Porto Alegre. Foi dispensada a licitação em face do estado de pandemia, porém, outras instituições cadastradas na Prefeitura, elas não foram consultadas se elas tinham interesse também em participar desse serviço, de emprestar esse serviço. A gente verificou que esses valores estavam muito acima do que normalmente é cobrado. Além disso, eles subcontrataram uma empresa para prestar os serviços. Segundo a Polícia Federal, os 2 contratos foram assinados na gestão anterior e ainda estão em vigor, sendo que um deles vai até 2024. O valor total dos acordos chega a 10 milhões de reais. A organização foi contratada para atender moradores em situação de rua e pacientes com transtornos mentais graves. Antes mesmo de emitir a nota fiscal, já era realizado o pagamento. Durante a investigação, a gente fez a quebra de sigilo bancário dos investigados e aí pôde identificar diversas transferências bancárias diretamente da conta tanto do Instituto quanto da empresa, diretamente para a conta pessoal dos investigados. A Polícia Federal não divulgou o nome do instituto, que também é investigado pela Polícia Civil por fraudes em contratos assinados com o Estado através da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. A Prefeitura de Porto Alegre abriu uma auditoria especial para apurar os contratos com a organização investigada. Ainda é suspeita, agora impressionante, a falcatrua dentro de um órgão que tem a missão de ajudar quem mais precisa na nossa sociedade, que é a FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania. Todo o rigor da Polícia Federal e da Polícia Civil sobre essa questão, porque é dinheiro nosso e dinheiro para quem mais precisa de auxílio. A gente fala agora dos riscos do nosso trânsito, um acidente grave.
matou 4 pessoas hoje em Rosário do Sul. Um carro da prefeitura de Uruguaiana bateu de frente com um caminhão boiadeiro com placas de Marau. Foi por volta das 6h15 da manhã, no quilômetro 477 da BR-290. 3 homens e uma mulher que estavam no veículo não resistiram à colisão. Uma 5ª ocupante do carro está internada em estado grave. O motorista do caminhão não se feriu, ele estava sozinho e dirigiu o veículo sem carga, ou seja, um veículo mais leve. Se tivesse com carga, tinha sido ainda mais impactante essa batida frontal na BR-290, lá em Rosário do Sul. A gente fala agora de um outro acidente, de um susto, na verdade, porque um avião, um jatinho, saiu da pista ao tentar pousar no aeroporto de Santa Rosa. Está aí a imagem na tela, Noroeste Gaúcho. A Gabi Lerina tem as informações. E aí, Gabi? Pois é, Chamalho, foi um grande susto mesmo. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã, lá no aeroporto do município de Santa Rosa. Olha lá a imagem do flagrante que mostra precisamente o que aconteceu. Quando o avião pousava, ele acabou derrapando, Chamalho, e aí acabou caindo num barranco que tinha lá no fim da pista. Foi um grande susto mesmo. Este jatinho, ele é do grupo Dimed, que é a empresa que mantém a Panvel Farmácias. E segundo informações da empresa, o piloto e os 3 passageiros não se feriram, então foi apenas danos materiais e agora as causas desse acidente estão sendo apuradas. Mas imagina o susto que esses tripulantes não tiveram hoje pela manhã, né, Chamalho? Exatamente, uma imagem impressionante. Obrigado a Gabi Lerina. Agora preste atenção na condição especial de Natal da Oral Brasil Canoas. Não é isso, doutora Giovana? É possível ter os seus dentes fixos novamente de uma maneira rápida e segura em até 12 horas, dependendo do caso. E não é propaganda enganosa. Conquiste um novo e belo sorriso com a Oral Brasil Canoas. E atenção, os 15 primeiros sortudos que ligarem agora para o número, que também é o WhatsApp, 51996945105, poderão financiar eu disse todo o seu tratamento diretamente com a Oral Brasil Canoas. Ligue agora, porque na Oral Brasil Canoas, o seu dinheiro tem valor. Uma excelente noite a todos e aguardamos por vocês. Obrigada. Viram só? Ligue agora, diga o código SBT Natal e aproveite para financiar o seu tratamento. Ainda hoje, aqui no segunda edição Força da Natureza, já a meteorologista Estael Cias explica a passagem de um tornado no noroeste aqui do estado. E ainda, fim de ano mais salgado. Veja o que está mais em conta na hora de preparar as ceias de Natal e Ano Novo. A gente volta já. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Deixa eu dizer uma coisa para quem mora em Porto Alegre. Você tem bons motivos para pagar o IPTU antecipado. É que pagando até 4 de janeiro, você ganha 8% de desconto. E o principal, ajuda a fazer uma Porto Alegre melhor. O dinheiro do IPTU é muito importante para a cidade. É com ele que a Prefeitura consegue investir em mais saúde, educação, lazer, limpeza e manutenção dos espaços públicos. Aproveite essa oportunidade. Você paga até 4 de janeiro e ganha 8% de desconto. E todo mundo ganha uma cidade melhor para viver. Você pode pegar a sua guia em www.prefeitura.poa.br/IPTU. Pode anotar aí que não tem erro. IPTU em dia, cidade melhor para todos. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. E o assunto de hoje no Momento Agro é a ceia mais salgada. Quais as alternativas para economizar com o preço tão alto das carnes? A Alessandra Bergman nos responde.
Chemali, nas festas de final de ano, o prato principal sempre são as carnes, as proteínas, que tiveram significativo aumento por causa do aumento de insumos durante o ano. A começar pelo peru, que já estava caro no passado, e a peça agora está custando entre R$ 75 e R$ 100. Optar por outras aves sempre foi uma saída, mas ninguém vai escapar de pagar 27,39% a mais no frango inteiro, segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. Outros itens da cesta de Natal que também aumentaram: o panetone, quase 26%, a azeitona, quase 22%, e a caixa de bombons aumentou 12,83%. Somente 3 produtos tiveram queda no preço, que foi o suco de laranja, o vinho tinto e também o prato principal da ceia de Ano Novo, que é o lombo de porco, teve uma queda de 4,36%. O churrasco, que está em todas as ocasiões de festa, vai estar um pouco salgado neste final de ano. Aliás, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontou que o gaúcho reduziu em 8 quilos por ano o consumo de carne de res, como a gente diz lá no interior. E aproveita para caprichar no arroz nas ceias, até porque ele está 5% mais barato do que o mesmo período do ano passado. Puro ou a grega, ele sempre vai bem nas ceias. E de uma forma ou de outra, tenhamos boas festas! Haja criatividade para escapar dessa inflação, né, gente? Olha só, vamos falar do tempo, porque um tornado, o outro, atingiu o município de Ibiraiaras, no noroeste aqui do estado, e eu fui atrás de quem entende desse assunto. A nossa colega e meteorologista Estael Cias explica sobre esse fenômeno. Olha só. Estael, bem-vinda ao segunda edição. Dá para a gente falar que o Rio Grande do Sul é uma rota de tornados no extremo sul do continente? É possível afirmar isso, sim. Existe até um dado estatístico em que a cada 100 nuvens de temporal, aquela nuvem que a gente chama de cúmulo-nimbus, 1% dá origem a tornados. Em média, a gente chega a ter registro de 3 ou 4 eventos por ano. E isso daquilo que a gente tem registro, conhecimento, que muitas vezes, como aconteceu lá em Ibiraiaras, acontece numa área que não tem população. Então, a assinatura que esse tornado deixou, o rastro de destruição, realmente não nos deixa dúvidas, e com estruturas decepadas a uma certa altura, e quando a gente observa algumas raízes, a gente consegue ver que houve torção, houve um movimento giratório do vento ao arrancar essas árvores. E o que o tornado faz é isso, ele tem um efeito de aspirador. E tem um fator que está acima de toda essa característica geográfica, climatológica dessa região, que é, neste ano, nós temos um evento de laninha, que ele tem favorecido essas ondas de frio tardias, e esse maior contraste de temperatura é mais favorável a eventos de vendavais aqui no Rio Grande do Sul e também de tornados. A imagem de satélite, ela é impressionante. É uma mancha avermelhada, né, bastante forte, e num formato de gancho, né? Isso é uma característica de tornado? A imagem de radar mostra ali uma célula de chuva muito forte, que é uma das características técnicas que o meteorologista analisa, indicando que haveria ali uma tendência de rotação na trajetória da chuva, e isso indica potencial de tornado. O trabalho, né, dos profissionais de meteorologia, de análise de todos esses cenários, em compasso com a Defesa Civil, com as autoridades, os gestores públicos. É um desejo que a gente tem, né, Estael? Não basta saber que vai chover, que vai ter temporal, que ter vento, se não for tomada uma medida aí de prevenção antes que esses eventos aconteçam. Bom trabalho e até a próxima, Estael. Valeu! Aí, né, gente, a Estael confirmou, estamos sim na rota dos tornados. Argentina, Uruguai, Paraguai e aqui o Rio Grande do Sul, Brasil, nessa rota, na pontinha do continente sul-americano, e especialmente nessa época do ano de abafamento, e aí quando vem a chuva, o risco e a dificuldade de prever o tornado. É muito, muito rápido, gente. Portanto, aí os alertas que a Defesa Civil, com o auxílio dos meteorologistas, eles disparam, é para grandes precipitações, volumes grandes de chuva, ventanias. O tornado é muito mais difícil prever, portanto, todo cuidado aí quando a gente tem esses alertas da Defesa Civil. Olha só, recapitulando o assunto dessa terça-feira, logo mais,
No SBT Brasil, ao vivo, a Luciane Coman traz as últimas informações sobre a decisão do STF que provocou uma reviravolta no caso da Boate Kiss. O Supremo mandou prender os 4 condenados pela tragédia. A repercussão amanhã no SBT Rio Grande, às 11h30 da manhã, com o André Har, o Glauco Pazza, toda a nossa equipe e também aqui no Segunda Edição, trazendo aí análise de especialistas amanhã, 7h20 da noite. Tenham todos uma ótima noite de terça-feira e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.